Doutora Vanessa, bem-vinda. Coração se alegra com a situação de ter aceitado o convite, tá? Muito obrigada. Mesmo. Lisonjeado, tá? Eu que A gente já há alguns dias, né? Vinha planejando aqui, planejando lá. Daqui a pouco deu certo a parceria trabalhista, já deu certo o podcast. Agora essa amizade começou a render frutos. Ei, obrigada de coração, tá? Obrigada de coração mesmo. Que bom. Não tirando aí a situação da grandeza de todos os convidados que estiveram aqui, porque muito, mas muito aprendi com todos eles. Sobretudo o primeiro, que é o Dr. Marcelo, pessoa porque eu tenho um carinho muito, muito grande. Fez parte aqui do escritório, ainda faz parte, diria, porque muito entra em contato com ele, pedindo ali alguns conselhos, e quando a gente pode, a gente aconselha também. Uhum. Primeiro que esteve, daqui a alguns dias até vou gravar um com ele. Então, um carinho muito grande por todos. E para todos, salvo o equívoco da minha parte, tomara que eu não tenha esquecido alguém. Mas, se eu não me engano, para todo mundo eu dei uma lembrancinha, que é uma garrafa de vinho, algo nesse sentido, depois daí não vai ser diferente contigo. Vamos aí deixar uma garrafa de vinho para ti, para que bacana. Ficar aí a lembrança bacana da gente. E dessa galera, o que lembrou da gente foi tu, Vanessa. É mesmo? O coração se alegrou demais, tá? Se alegrou demais. Realmente, tu me surpreendeu, menina. Me surpreendeu. Eu vou te dizer uma Tomara situação. que a leitura também. Vai, tenho certeza. Nós temos um livro desse autor aqui, mas o que nós temos aqui é o livro Mais Esperto que o Diabo. Esse aqui, confesso, não tive ainda tido a curiosidade de comprar. Nós temos aqui, até falava antes nos bastidores, né, doutora Vanessa, nós temos aqui no escritório uma pequena biblioteca que a maioria dos livros são direcionadas à situação desse assunto, que é aprender um pouco sobre a vida, aprender sobre relacionamento, aprender sobre o nosso dia a dia enquanto pessoa. E não são livros tantos direcionados ao direito, propriamente dito, porque o livro de direito, me parece que ele fica em desuso meio rápido, porque muda muito, né? Muita atualização. Mas as relações humanas, doutora, da época de Jesus Cristo até hoje são as mesmas. Elas não mudam e jamais vão mudar. As relações, pode vir tecnologia, pode vir um monte de coisa, mas o calor humano, o modo como te olho, o modo como tu me olha, o sorriso, nunca vai mudar. E eu acho que é o que torna cada profissional diferente também, né? Sim. A gente sabe a gama que existe de profissionais em cada profissão, em cada área. Então, o que você deixa de diferente para aquele cliente, para aquela pessoa que você atendeu? Se não o seu atendimento, a forma que você atende. É o que te difere de outros profissionais também, né? Então, eu concordo com o doutor também. Eu atualmente faço só leituras não jurídicas, digamos, mas que agregam ao meu ser enquanto pessoa no todo e, consequentemente, enquanto advogada também, né? A situação das vendas, do marketing, do lidar, das formas de lidar, da forma de entender, da forma de expressar o que a gente precisa, né? Então, eu costumo fazer esse tipo de leitura também. A doutora faz um tempinho já que está na internet, né? Eu te acompanho nas redes sociais, tu é mesmo? Um pouco que diferenciada, participa, porque tem uma galera ainda que é um pouco receosa, né? Doutora Vanessa, mas tu tá ali, siga os teus posts, confesso que eu ainda fico nos posts, ainda não, os planos para 2024 são eu começar a fazer mais vídeos que me apareça também, né? Sim. Mas atualmente eu faço apenas alguns posts informativos mesmo, de mostrando, salvo as palestras que a gente costuma fazer ali pela comissão da OAB também, né? Que a OAB vai à Escola e Cidadania. Então, isso é o que me deixa um pouquinho mais à mostra no Instagram, mas... O que é exatamente a OAB Escola? A OAB Escola e Cidadania? A OAB vai à Escola e A OAB vai à Escola. Isso. Como é que é o projeto? É bem bacana. É uma comissão da subseção do Vale do Rio Tijucas mesmo. Acredito que o doutor também faça parte. Conta mais. Mas está agregado na subseção do Vale do Rio Tijucas. Certo, é uma comissão
onde voluntários advogados se habilitam para fazer esse tipo de levar conhecimento jurídico tanto a escolas, a convite de professores ou diretores ou temas específicos, quanto a instituições no geral, né? Então, a gente já participou de algumas instituições, como, por exemplo, a CARI, o CRAS também, nós já fizemos 2 participações. A CARI que tu diz é? A CARI é um centro que acolhe dependentes químicos, fica localizada no Fernandes. Cara, eu vou lá uma vez por mês. Sério, eu vou lá uma vez por mês para fazer visita, dar orientação, conversar, trocar ideia. Mas não sabia que a OAB tinha uma participação efetiva ali dentro da Casa CARI. Pô, que bacana. Na verdade, fomos uma única vez, mas o convite partiu por eles também. Nós fomos, eu, a doutora Jéssica, e também uma psicóloga, minha amiga. Nós fomos fazer essa conversa. Mariane. Eu pergunto o nome porque conheço também uma psicóloga que também vai lá eventualmente. Pô, mas que coincidência, fico feliz. Mas essa questão envolvendo a OAB me alegra o coração ouvir. E, às vezes, no corre-corre do dia a dia, né, doutora Vanessa, a gente acaba deixando de lado, não deixando... E, na verdade, é isso. A gente dá prioridade para aquilo que o nosso coração quer, almeja e está ali presente. Eu vou confessar uma situação, cara. Não é falta de tempo, é prioridade. Então, eu não faço academia porque eu não tenho tempo. Eu não vou na OAB porque eu não tenho tempo. Cara, não me engana, meu. É que não é prioridade. Porque tempo a gente tem, só prioridade a gente não dá. E quero colocar para a agenda do ano de 2024, entre uma das prioridades, participar mais da OAB, tá? Que bacana. Confesso, tu me sensibiliza com a sessão do teu discurso, porque às vezes eu vou na Casa CARI, às vezes eu vou numa igreja, às vezes eu vou em alguma associação, eu indo lá procurar, quando na verdade poderia facilitar o caminho. Exatamente. Em vez de ir me oferecer de uma maneira, claro, voluntária e com o intuito de alguma maneira ter uma função social, a situação do escritório, ter esse intermédio da OAB, porque daí tu não se convida, tu é convidado, né? E daí muda o jogo. Exatamente. Quando tu é convidado, é outra recepção do que quando tu se convida, né? Exatamente. E ganha a força de outros colegas também, né? Que estão ali para auxiliar, seja na confecção do material, porque a gente se prepara efetivamente, né? A gente desenvolve um material específico para aquele convite que nós recebemos. Já temos um outro convite para o CRAS também para o ano de 2024, outro tema específico que foi a pedido do grupo que nos ouviu, um grupo de mulheres que nos ouviu em um determinado dia, solicitou já um outro porque achou interessante emendar nessa outra seara. E aí vai para a esfera de família. Então, é muito bacana, desafia a gente também, né? Aí levar esse conhecimento e recebe uma troca também incrível. E não vamos negar que, indiretamente, acaba sendo um modo da gente se mostrar enquanto operador de direito, tá? E se eu não dissesse isso, eu estaria sendo hipócrita, né? Tudo isso é com o intuito de, num primeiro momento, a gente levar o conhecimento de forma gratuita, levar a informação de forma gratuita, mas também ter um efeito ricochete, se precisar de um serviço. Vai lembrar da gente, porque a gente esteve lá, dando algo, entregando algo de valor que faça aí lembrar da gente, né? Então, no segundo momento, eu digo, sem medo de errar, tem efeitos colaterais muito positivos, né? Sim, tem doutora também. Vanessa. E tem sentido o resultado desse trabalho que tem feito ou resultado positivo no sentido de ter contrato e etc., nessa situação de participação? De primeiro momento a gente teve em outras áreas, não na nossa área atual, né? Com ênfase em imobiliário em si. A gente teve umas outras situações, principalmente voltado na esfera de família, né? Mas, de primeiro momento, a gente focou inicialmente em escolas. Então, ali realmente era agregar conhecimento e já saímos completas por demais, por depositar esse tipo de conhecimento, por ter, ao final, uma fila de alunos querendo conversar, trocar ideia, tirar dúvidas também com relação a experiências familiares. Inclusive, nas escolas também tivemos a oportunidade de levar a psicóloga junto. Agora, deixa eu só fazer uma observação. A doutora lembra uma doutora mesmo. Tipo, tem advogado que não lembra advogado. E tem advogado que, infelizmente, não lembra advogado. Eu lembro que acontecia bastante. Não, eu te olhando agora falar, me encantei, tá?
Eu lembro que no começo, cara, isso foi muito desafiador para mim. Tava eu lá sentadinho, chegava o cliente, ei, é tu advogado? Ai, dá vontade de matar a mulher. Vontade de Mas matar já ouvi. Mas tu tem cara de doutora. Já ouvi. Tem cara. Bem, eu fiquei observando, cara, olha só que bacana, tá? Formal, falando certinho. Entonação da voz sempre a mesma. Bacana, tá? Bacana. Obrigada. Bota nesse contexto alguns gatilhos mentais. Bota nesse contexto a situação do marketing que tu vem fazendo. Meu Deus, não tem limite. Fica rica. Seja não é, né? Seja não é. Imagina. É a meta. Mas, doutora, se me permite uma pergunta um pouco, não ousada, né? Mas no sentido de te conhecer um pouquinho mais. Como é que funciona o escritório de vocês? Você atua em todas as áreas? Tem mais sócios? Como é que é lá o escritório? Uma curiosidade que tenho, tá? Atualmente, meu escritório é remoto. Então, os meus atendimentos são em clientes, em razão do meu nicho de cliente hoje, né? São in loco no cliente. Por quê? Porque... Só cliente rico. Pode escrever, só cliente rico, Leonardo. É que meus clientes são ou empresários ou corretores de imóveis, imobiliária. Então, até preferem que o atendimento seja in loco hoje. E aí eu tenho uma parceira que está comigo desde o início. Inclusive, fizemos a faculdade juntas, né? Então, a gente já se conhece há um bom tempo, que é a doutora Gilnara, e nós fizemos todos esses atendimentos em conjunto. Temos essa parceria uma galega? fechada. Não, ela é morena. Gilnara? Gilnara. Tem uma doutora de Brusque, agora estou confundindo a de Brusque com a Gilcimara, doutora Mara. Doutora Mara. Nada a ver uma coisa com a outra, mas confundiu. Estou com saudade da doutora Mara. Deixar um abraço forte para a doutora Mara, esposa dela, Levi, grande doutor Gilmar, doutor Diego, galera que, toda a faculdade junto. Quando lembra deles, a gente se emociona, tá? Que bacana. Saudade. Porque a gente está na faculdade lá sempre junto, estudando, etc, etc. E daí vem a situação da formação, abre o escritório e daí é atrás da máquina. Ou então trabalha, cara, ainda que de modo remoto. Tu não para, doutora. Que loucura. E assim, tudo que é bem feito demora. Né? É uma sementinha, né? Que a gente vai plantando, Não fosse demorar para colher os frutos, né, do tempo, demora para fazer também. Demora para fazer também bem feito. Ainda mais uma advocacia artesanal, né? Hoje eu costumo dizer que eu e a doutora Gilnara fizemos uma advocacia muito artesanal, porque exatamente tudo passa por nós hoje. Desde o começo, o atendimento, o lado comercial, de vendas, até a confecção de todo tipo de documento, todos os tipos de cobranças internas também, e a confecção seja de contrato ou de ação, audiências, é tudo conosco mesmo. Cara, eu vou te dizer que quantas e quantas vezes já ouvi, né, algumas pessoas falando sobre o atendimento remoto, sobre o atendimento online, sobre essa situação de ir em loco no cliente, conversar. E eu vou te dizer que tem muito que desacredita, tá? Muito que desacredita. E às vezes desiste até da advocacia por pensar que é imprescindível um escritório, ou por desacreditar que realmente é possível tu trabalhar em home office, etc. E essa situação, como é que está sendo essa experiência para ti trabalhar assim de uma maneira remota? Tá bacana o resultado? É muito tranquila para mim. Para mim e para ela, nós somos muito parecidas. Vocês duas trabalham de maneira remota? Exatamente. Temos essa parceria, as duas Mas trabalham tem um remoto. escritório com nome, etc, para divulgar, ou só vocês, pessoa... Ainda não, na pessoa física mesmo. É muito tranquilo porque eu tenho essa disciplina desde sempre, né? Então, eu consigo me policiar em entrar, sentar no escritório que eu tenho hoje na minha casa e sair de lá quando eu finalizar aquela demanda do dia, seja 6 horas, seja 7, seja 8. Doutora, eu fico imaginando eu acordando às 10 horas. Não, quem dera, quem dera. Meu Deus do céu, quem dera. Que disciplina. Que disciplina. Não, lisonjeável, tá? Porque em casa... Mas a gente sente a necessidade, porque a gente tem os clientes. A gente tem as cobranças, temos os trabalhos. Né? Temos a nossa responsabilidade, né? A gente tem a responsabilidade da entrega, nós temos prazos de entregas. Hoje, na nossa assessoria, está entrando um pouquinho na área de atuação, é voltada para a confecção de contratos, por exemplo. Assessoria e consultoria para corretor de imóveis
e imobiliárias. Então, é confecção de contrato o tempo inteiro, o dia inteiro na confecção de muitos contratos. E a gente sabe que o start de venda é muito rápido. A gente precisa entregar aquele contrato o mais breve para o nosso cliente fazer ainda a leitura ou passar pelo outro jurídico, ou a gente fazer os contrapontos com o outro jurídico, o jurídico da outra parte, alinharmos para fazer a assinatura efetivamente, né? Nossa, mas é uma guerra de gladiador. Tem bastante demanda envolvida. Sim. E quando hoje nós conversávamos, eu te acompanho um pouco na rede social, não de uma maneira tão intensa, né? Tenho um cuidado com a situação das redes sociais no seguinte sentido. Sigo poucos e quando sigo advogados ou criadores de conteúdo para não ficar influenciado, né? Pela a situação de muita informação e daí a gente acaba se perdendo, né? Durante o dia naquelas informações não raras vezes inúteis e que acabam prejudicando a situação do nosso dia a dia. Mas ainda que seja, eu fico pensando, sei lá, eu devo ter ali, para mim visualizar de stories, umas 30 pessoas. E às vezes não consigo visualizar todos e às vezes me tira um tempinho visualizando aquelas pessoas, né? Mas eu fico imaginando quem tem o tudo visível no Instagram. O quanto de informação que atrapalha tem. E daí eu sempre digo que o primeiro passo do sucesso é, se tu tiver um Instagram, é ocultar tudo que não te agrega. Tudo. Porque senão começa a se comparar e fica meio embaçado. Mas começava dizendo isso, né? No sentido de que eu te acompanho nas redes sociais, mas é tu aí mais uns 29, 28, ali é uma galera, né? Mas só de advogado e criadores de conteúdo. Mas não tinha certeza absoluta que tu fazia e era especialista só na situação do direito imobiliário. E me deu um friozinho na barriga quando tu disse eu sou especialista em direito imobiliário, porque eu pensei, agora eu vou tirar todos os segredinhos dessa mulher. Porque o ano que vem a gente vai iniciar um projeto aqui, doutora, no escritório, direcionado para o direito imobiliário. Porque é algo que está em ascensão e a expectativa para 2024, mulher do céu, doutora. Uma área que só cresce, né? É de arrepiar a pele o ano que vem. Esse ano, foi esse ano política, né? Foi? Ou o ano passado? Nem recordo mais. Presidencial. Essa folia do Lula e... Ano passado, ano passado, né, Leonardo? Mas do ano passado, foi outubro, né? Do ano passado até agora, meio que deu uma freada, né? Dizem as más línguas que foi para dar nos dedos do PT, os empresários não gastaram dinheiro. E daí agora passou a temporada, né, de dar nos dedos. Agora passou a temporada de virar o jogo e começar a ganhar dinheiro. Então, eu vejo uma expectativa, a galera fala que o ano de 2024 vai ser uma loucura. Vai ser um boom imobiliário que ficou freado aí no ano de 2022, no ano de 2023, sobretudo, né, em razão aí dessa influência da política que o PT acabou ganhando. Dizem as más línguas, eu não sei de nada. E pensando nisso, a gente está indo em direção aí ao que tu faz. E quando tu diz, eu sou especialista, começa a surgir para mim umas dúvidas. Eu vou dar hoje, vou colher os frutos aí desse bate-papo que vai me beneficiar. Não vou negar, né, doutora? Vou sair muito beneficiado. Fico muito contente aí de trocar essa ideia, de aprender contigo. E antes que eu comece aí só tirar informação de ti, né? Quero aí colocar a situação no meu discurso de que tem duas áreas que trabalho, doutora, aí que, nossa, eu sou apaixonado, que é a área do direito previdenciário, né? E do direito trabalhista, mas nas duas áreas, trabalhista e previdenciário, apenas com benefício por incapacidade, em especial acidente de trabalho. Então, no que tange a benefícios por incapacidade, no que tange a acidente de trabalho, de uma maneira muito modesta, eu digo, eu sou bom, cara. Eu sou foda. Cara, é isso. A gente vê o dinheiro caindo quando vai falando com o cliente, sabe a parada. Né? Um uso capião. Um uso capião todo desenhadinho ali. Meu Deus, quanto é isso? E o cara fecha, que barbadinha. Né? Quando a gente sabe o que a gente faz, é muito fácil para a gente ver o fim do contexto, né? E nessa linha de pensamento, né, uma pergunta que não só eu penso que a grande maioria
daqueles que pensam, né, numa área para se especializar, que são tantas, né, dentro do nicho do direito, é aquela no sentido de que e até lanço a pergunta, né, para a gente meio que se espelhar e verificar, porque tem que ter algo mais do que simplesmente, eu quero ganhar dinheiro. O que te tendenciou a ir para esse lado do direito imobiliário, doutora Vanessa? Se me permitiria a situação da pergunta, para a gente ver se também tem uma tendência, para ver mais ou menos o teu histórico. Para ver uma semelhança? Então, vamos lá. Eu acho que tem que fazer uma retrospectiva, porque eu não caí logo depois da formação da OAB no direito imobiliário. Foi um caminho que me direcionou até o direito imobiliário. Quando eu iniciei, eu estagiava em um escritório. Quando eu estava finalizando a faculdade, eu já estava estagiando em um escritório que era voltado à assessoria empresarial. Então, a gente atendia muitas empresas e tinha uma demanda alta em trabalhistas, no sentido do lado do empregador, reclamada. E assim que eu finalizei a faculdade, lá em 2017, eu já havia feito também a prova da ordem, já tinha informação logo no começo do outro ano da aprovação. E aí eu precisava desenvolver uma especialização. Sempre fui muito dedicada nos estudos de continuar, né? Sabendo que o direito precisa de uma atualização frequente. E aí, sentindo a demanda do escritório em que eu atuava, que eu advogava, eu optei por ingressar numa pós-graduação de Direito e Processo do Trabalho. Então, eu iniciei no Direito e Processo do Trabalho, apesar de fazer áreas cíveis do escritório também, mas era fixo as minhas demandas dentro desse escritório com as trabalhistas. Mas era no lado sempre da reclamada, do lado do empregador. Fiquei 4 anos atuando nesse escritório. Quando eu encerrei minhas atividades no escritório, foi porque eu recebi uma proposta para ser jurídico interno dentro de uma imobiliária. Ser o jurídico interno. E aí foi um desafio. Por quê? Primeiro, porque eu não tive a matéria dentro da grade de direito. Não sei se o doutor teve, mas eu não tive de direito imobiliário. Não me recordo, tá? Eu não cheguei a ter. E aí foi um desafio. Mas, nessa época, eu já tinha contato com alguns corretores, tinha alguns amigos corretores, então era algo que eu gostava desse desafio também. E aí pensei, por que não? Né? E aí tomei essa iniciativa, tanto que essa imobiliária também era em Brusque, e aí eu ia todos os dias trabalhar lá no interno dessa imobiliária. E aí foi onde eu acabei me apaixonando por esse processo do direito imobiliário. Eu fazia a confecção dos contratos, mas também a resolução dos conflitos. Também estava ali para o atendimento com o cliente, para esclarecer dúvidas, para suprir as necessidades dentro do atendimento dos corretores, da imobiliária em si, para auxiliar nos trâmites do CRECI. Fiscalizações são frequentes, né, do CRECI. Na cidade de Brusque até mais do que aqui em São João, pelo que eu vejo hoje na prática, e auxiliava tanto nas negociações como também na parte registral ali. Quando vinha um contrato de financiamento, a gente precisava finalizar logo, então fazia essa parte do registro também. E aí eu me apaixonei por esses processos. Já é uma característica minha essa demanda administrativa, negocial, resolutiva. Então, acabei me apaixonando e tive a certeza de que foi a opção certa eu migrar de área. Então, hoje não tenho uma especialização de pós-graduação em Direito Imobiliário ainda. A minha especialização é em Direito e Processo do Trabalho, mas desde 2020 já faço essa atuação na área do Direito Imobiliário. E aí foi nesse sentido que virou a chave, que eu entendi que eu gostava disso. E aí, por eu ter tido a oportunidade de estar dentro de uma imobiliária também, eu acabei entendendo e acompanhando o lado dos corretores em si, no dia a dia. Eu acompanhava aquele cliente que veio para o atendimento, eu acompanhava desde o primeiro contato com esse cliente, e às vezes era um imóvel na planta, até a finalização e a transferência desse imóvel no nome dos clientes. Cara, que legal! Acompanhava todo o caminho. E era algo que sempre me deixou muito interessada com o conteúdo, porque é algo que, às vezes, é muito mais rápido do que um litígio. Não que eu não faça ações judiciais hoje, também tem uma demanda extensa, mas o extrajudicial me apaixona, pelo sentido de ter esse começo, meio e o fim, e eu poder estar em todos esses progressos. Não, e é algo muito legal,
depende do nicho, né? Do subnicho, melhor dizendo, né? Porque a gente tem várias categorias de imóveis, né? Categorias de, diria, baixo valor, médio, alto, né? Mas é depender do nicho onde tu está atuando. E eu percebo uma certa despreocupação quando é imóvel de baixo valor, tá? Porque, assim, o contrato para compra e venda, em regra, de imóveis de baixo valor é um contrato que a pessoa imprime lá no Google ou faz na contabilidade, sem o devido conhecimento técnico. Daí, quanto mais tu vai aumentando o valor, né? Mais tu vai se preocupando com uma assessoria jurídica, com eventual imbróglio e vai querendo ali mitigar os danos e daí vai gastando. Logo, se tu tá fazendo um contrato para uma pessoa de classe média alta ou mesmo rica, e tu passa a confiança, tu passa a credibilidade, a chance de ser um potencial cliente numa outra demanda é muito grande. Com certeza. E eu digo potencial. Com certeza. No sentido de ter rentabilidade, né? Então, olha o quanto é bacana, né? Fora as indicações também, né? Sim. Que partem dessa pessoa que foi atendida pelo jurídico. O renome que essa imobiliária também passa a ter, porque tem um amparo jurídico, não é um modelo de Google que está sendo feito. Quem nunca se deparou na prática com um contrato de Google? E daí se me permite a pergunta um pouco ousada, né? Sem querendo me prevalecer, mas já me prevalecendo. Mas beleza. Então, a imobiliária lá, daí trabalha para várias imobiliárias. Daí. A imobiliária lá te chamou para fazer o contrato. Lá no contrato vai o teu logo? O teu nome do teu escritório, o teu nome, etc. Ou fica em stand-by? Já fiz contratos que iam a minha logo, mas atualmente a gente prefere, opta, já que somos a assessoria jurídica daquela imobiliária, de que o nome da imobiliária, logomarca da imobiliária ou do corretor de imóveis figure na folha timbrada. Ah, boa. Para dar valor para eles, nesse sentido, ou para dar... Exato. É uma via de mão dupla, né? O nosso conhecimento técnico está ali materializado, mas é o nome deles, através da contratação que eles fazem da nossa assessoria, é o nome deles que vai à frente com um contrato estruturado com os conhecimentos jurídicos, né? E lá no final vai ter o nome? Não. A gente não acrescenta. Porque, olha a gente só, acrescenta os dados da imobiliária justamente por causa da situação da comissão, das responsabilidades, né? Lá no final... Lá no final... Ai, Jesus, Maria José. Lá no início, olha a estratégia que eu usava. Meu Deus, tá vendo? Agora eu tô publicando ainda para ajudar. O que eu fazia? Foi o seguinte, ó. Tem 2 tipos de contrato. Esse contrato aqui eu faço e boto meu nome. E é um preço. E esse valor... E esse contrato aqui eu não boto meu nome. E é 30% do valor. Tu usa essa estratégia? Não, hoje não, porque a nossa contratação é diferenciada. Nós temos um pacote com aquela imobiliária de serviços, no geral. Incluído ainda o nosso direito autoral e uma série de documentos exclusivos para aquela imobiliária ou para aquele corretor. Além das nossas sugestões, a gente se disponibiliza o tempo todo, enquanto perdurar essa contratação, a montar alguns tipos de modelos de acordo com o que aquele corretor ou imobiliário precisam. Exemplo, termos checklists de propostas, contrato prévio de arras ou de entrada. Cara, que bacana! Modelos diversos que hoje a gente consegue estar elaborando justamente pela prática, por ter sentido a dor do corretor de imóveis. A gente tem uma série de... Desculpa. De checklist e de modelos prontos e preparados. Termos de vistoria, termos de avaliação também, todos de acordo com as normativas técnicas, né, que precisam. Nossa, eu fico imaginando esse teu discurso num patrocinado. Um patrocinado? Ah, meu Deus do céu, eu já fiquei mentalizando. Olha, já vou sair daqui com o marketing do doutor contratado também. Não dá. Doutora Vanessa, não dá conta. Não dá conta, porque assim, a grande dificuldade daquele que tem um serviço para oferecer são 2. O primeiro, entender a dor do cliente. Em regra, a pessoa não entende a dor do cliente. E depois que tu entender a dor, é tu passar a autoridade para o cliente com relação à solução da dor dele. Tu tem que ter a autoridade. Exatamente. E daí depois tem várias outras coisas imbuídas nessas 2, né? Que é tu entender a dor.
Porque tu entendeu a dor. Fala para o cliente, eu sei fazer. Eu faço. Eu garanto é muito forte, né? Mas eu faço. Então, tu ter a solução. E isso acaba tendo, se tu tem daí autoridade, tem todo ali um jogo de marketing bem feito, tu agrega um valor substancial. Porque demonstra a execução também, né? Sim, demonstra a execução. Guria, fica aqui o meu compromisso. O ano que vem a gente vai iniciar nesse nicho, né, direito imobiliário, e o que a gente poder partilhar contigo do marketing digital, a gente vai partilhar, te dando ideias. Está aqui bacana, a situação da Thay, que nos ajude. Menina, pensa numa... Tem uma expressão que a galera usa muito aqui em São João, que é monstro, monstra. Aí eu peguei, a guria é uma monstra. Que bom, que bom. Não, necessário, né? Tu já ouviu essa expressão já aí? ouvi. Pô, o cara é um monstro, né? A menina é uma... Que monstro, cara. Que monstro. Mas é fera, tá? A guria é fera. Essa galera nova, de 16, 17 anos, como vem com... vira e mexe, eu uso um discurso. Essa geração mimimi, cara... Geração inteligente, meu. Demais. Eu vou te dizer que geração inteligente. Já vem com o marketing instalado, já né? vem instalado. Já vem Tem sabendo todos os usos. Essa nova geração, eu acho que tu é nova geração, eu sou velha guarda. Não sou não. Não sou não. Mas assim, porque essa galera nova não é que é cheia de mimimi, é uma outra forma de ver o mundo. De uma maneira, inclusive, mais pacífica. E resolutiva, que nem tu disse em algum momento do teu diálogo, para resolver. Exatamente. Identificando com maior clareza e já trazendo resultado, né? Cara, vamos focar só na solução. O que tem que fazer para solucionar? É isso? Então, vamos fazer. Antigamente, bate-boca e panela. E até tiro dava. Aí não resolvia nada. Isso estendia, né? E hoje em dia é prático. Tanto que existem prático. Muitos patrocinados que vêm no sentido de e-book, né? Liberam um e-book. Eu já sei como te fazer e eu te mostro através desse e-book. E já disponibilizo o e-book. Tudo prático e esclarecedor, né? Aí é que tá um patrocinado bom para ti. Eu faço... Hoje eu falava com a Thay. Para a gente vender, a gente tem que entregar algo de valor. Para a gente vender, a gente tem que entregar algo de valor. O que é isso? Primeiro, a gente entrega algo de valor que demonstra que a gente sabe o que fazer e depois disso a venda ela se concretiza. Agora, tu vender alguma coisa sem entregar valor antes é difícil, porque a pessoa ela nem vai saber o valor que tu tem. Se tu cobrar, ela é capaz de achar muito caro. Então, entrega valor, mostra, e daí a pessoa se convence e com tranquilidade depois ela vai pagar. Então, sempre foi esse jogo. Sempre foi esse jogo, né? E isso está em livros. Só que, às vezes, a gente acaba não lendo. Eu vou dizer que eu aprendi isso há poucos dias. De a gente botar valor e depois botar preço, né? Mas a gente está sempre aprendendo, né? Na prática, eu realmente nas redes sociais ainda estou engatinhando. Mas é algo que é na prática e é com a necessidade que a gente vai aprender. Justamente. A gente não tem isso na faculdade. Não. A gente não tem muita coisa da prática na faculdade, né? Pois, e ainda não implementaram, tá? A matéria de marketing digital na situação da grade da faculdade. Eu penso que hoje necessário, é algo né? imprescindível, tá? Necessário. Imprescindível. Como algumas matérias também sobre a vida, matérias tipo educação financeira, como conviver com as pessoas. Desde a escola. Isso eu penso seria interessante essa situação. E, doutora? Exatamente. Já mudando de assunto. Senão eu até esqueço. Mas tem umas perguntinhas clássicas que a gente tem que perguntar. Vamos lá. Para aquele que está vendo aqui entender um pouquinho do convidado. Porque você já conhece, né? Conhece nada. Vira e mexe, tem gente nova aí. Vamos lá, galera. Que bom. Aquelas perguntinhas clássicas para gravar no seu coração. E se precisar de alguma coisa relacionada à expertise do convidado, claro, ou contatar. Doutora, se me permite uma das indagações aí mais clássicas que se faz em podcast, não poderia deixar de fazer aqui também, que é a seguinte.
Por que, minha amiga, tu escolheu fazer direito? Por que eu escolhi fazer direito? Cara de advogada tu já tem. Ah, é mesmo? Lembra até juíza. Sério? Por Deus do Olha céu. só, que bacana. Então, é outra situação que eu volto a memórias antigas. Meus pais, eles eram empresários no ramo calçadista, quando eu era criança, e por confiarem muito na boa-fé de terceiros, eu acabei presenciando a perda de um negócio familiar. Se desfez o negócio que eles tinham, a empresa, né? E ficaram sem garantias jurídicas nenhuma para eles. Para o outro lado tinha, para eles não tinha. E aí eu, vivendo essa aflição, comecei a pautar a minha vida no preventivo. A minha vida fez uma virada de chave a partir desse momento. Virei uma pessoa que pensa muito mais na resolução dos conflitos, no prévio, nas possibilidades prévias de acontecimento. E Me usei perdoa, isso... O que se puder explicar, eu acho que eu entendi errado. Até me perdoa a ignorância, né? O que é o termo resolução? Resolução? É o fato de você resolver em um determinado momento um litígio. Poderia se transformar em um litígio judicial. E nesse caso... tipo a resolução no sentido de proteger bem os direitos do teu cliente dentro do contrato. Também, isso na prática dos contratos imobiliários, sim. O pautado na minha advocacia preventiva, né, como eu costumo chamar atualmente. Mas a minha experiência com o direito foi essa, um negócio de família que se desfez sem garantias jurídicas e acabei vendo isso tudo como uma virada de chave que me tornou mais preventiva ainda. Então, assim que eu estava finalizando o ensino médio, já estava tomando iniciativas, ainda não tinha definido exatamente o curso que eu gostaria, né? Uma responsabilidade escolher isso nessa idade também. Mas aí eu já estava ingressando já fiz uma inscrição num seletivo de pré-vestibular da UFSC, já para ir me capacitando para fazer algum tipo de vestibular. E aí foi quando eu parei e pensei, que características que eu levo comigo, que eu posso usar isso na profissão? Que eu sei que são minhas e que eu posso apenas exercer isso na prática como uma profissão em si. E aí foi onde entendi que eu gostaria muito, que na verdade o direito se conectou comigo nessa época. E aí eu só conseguia pensar em direito e foi onde já fiz a inscrição, já iniciei o direito e fui me apaixonando por todos os processos. Inclusive por áreas diferentes também, né? Acho que todo mundo acaba cursando direito, no começo está apaixonado por uma matéria, na metade por outra, quando finaliza em outra. Quando se forma, vai trocando também, vai entendendo áreas, vai se adaptando, né? Comigo também não foi diferente. Mas foi essa a minha conexão com o direito. Cara, bacana, hein? Alegra o coração ouvir, tá? É mesmo. E tudo tem um porquê. Com certeza, E na grande maioria das vezes, o porquê, né? Das nossas escolhas, elas são aliadas a algo que vivências, né? A gente soubesse lá, poderia fazer um bem para pessoas que a gente gosta, né? Vem de uma história, né? Vem. A situação da escolha. Vem. Tem toda uma história por trás. Do nosso futuro, às vezes, né? Mas, doutora, é que eu perco o foco contigo, menina. Meu Deus do céu. Continuando nessa linha de pensamento. De que o direito aí, ele foi aí uma opção em decorrência de algo ali que aconteceu com a tua família e da importância de se entender essa situação e de repente não ter ali um prejuízo, né? E é muito legal, porque se tu vê hoje com a escolha que tu fez, a possibilidade de evitar, né, que muita gente, né, passe por uma dor de cabeça dessa, de perder às vezes. E algo que eu acho muito legal, Vanessa, que é o seguinte: poucas as vezes que eu fiz contrato durante a situação da minha vida enquanto advogado, acho que dá até para contar nos dedos, uns 10, nem isso, tá? E a doutora Tamara já fez mais contrato que eu a vida inteira, enquanto eu operador de direito. Mas sempre que eu fazia, eu dizia uma coisa:
baseado na mais boa fé, eu dizia, eu quero o bem de vocês dois. Exatamente. Então, o contrato, ele não vai puxar para nenhuma das partes. Eu não estou aqui para dizer que tu está certo, dizer que tu está errado, Exatamente. ou dizer que tu está errado, tu está certo. Estou aqui para proteger vocês dois. E é algo que me encantava, mas não consegui me apaixonar por essa parte do direito. Mas eu via... são as garantias bilaterais, né? Eu via algumas vezes marejar o olho do meu cliente, menina. Por Deus do céu. Num contrato, a gente ficava trocando ideia pra frente, papai. Daqui a pouco eu falava, eu ficava olhando assim. Caralho, meu, o contrato, essa porra, estamos todo emocionado aqui. Sinal que tá conectando, tá conseguindo sintonizar com o cliente também. Isso que a gente quer é transferir verdade e boa fé nos nossos atos, no sentido de proteger ambas as partes sempre. Então, olha o poder, guria, que tem um advogado. É proteção de patrimônio, sobretudo de sonhos, né? De sonhos, de conquistas, muitas vezes, de uma vida inteira. Doutora, aquela pessoa aí que está o desafio, né? Se me permite abrir um coração. Vou contar uma história para ti aqui. Claro. Poucas vezes eu contei ela, dada a ausência de intimidade, né? Em que pese não sermos íntimos, né? Não sermos tão próximos, não sermos amigos, mas não impede que a gente seja, né? A partir de hoje. Acho que é a terceira vez que a gente se vê, né? Terceira ou quarta? Poucas vezes a gente se viu, né? Não, se viu na faculdade, várias e várias, né? Mas no ônibus da faculdade. De conversar, mas pouquíssimas. Sim. Mas eu senti no coração de te contar uma história, guria. A gente está encabeçando um projeto numa imobiliária ali em Tijucas, em razão da imobiliária, essa ideia de estudar aí a situação do direito imobiliário para fazer o link, né? Já que tem uma imobiliária que tem ali uma área nichada dentro do escritório de direito imobiliário também. E daí o escritório pagou curso de corretor e etc, para uma moça que nos ajuda, a Jennifer. E nessa brincadeira eu fui lá e fiz o curso também. Peguei o Cresci também. Vou pegar o Cresci daqui a alguns dias. Fiz o curso, prova. Meu Deus do céu, estudei mais que na faculdade. Porque daí, tipo, tu tá um tempão, faço umas pós-graduação. Mas, assim, o que eu tenho feito é bastante curso estricto sensu, cursinho pequenininho. Perfeito. E o da imobiliária é longo. Meu Deus, pra que tão grande? É longo, né? Tá. Mas conclui. Vai vir daqui a alguns dias ali o Cresci. Mas é bem interessante, né? Já fiz leituras dos livros. Guria massa. Bem interessante. Mas vamos lá pro final. Fui visitar com ela um imóvel ali em Itapema. Não. Doutora Vanessa. Eu vou te dizer mágico, tá? É mesmo? Eu disse pra moça que estava apresentando o imóvel para nós, a colaboradora lá da construtora. Cara, vocês não vendem imóveis, meu. Acho que é perfeita a palavra que tu colocou. Cara, aquilo é sonho, meu. É sonho. Não tem como dar outro nome. Não tem como dar outro nome a não ser sonho. Porque, primeiro que é caro. Cara, tem que sonhar bastante. Deus do céu, Senhor Jesus. Mas é bela. É belo demais, cara. É um espetáculo. E eu vim com aquele discurso e falei algumas vezes pra Jennifer aquele dia, guria. Isso... Vocês não vendem um imóvel, vocês vendem sonho. E eu vim de lá de Itapema, eu lembro como se fosse hoje aquele dia. Eu vim dirigindo sem falar durante um pouco. Lembro que a Jennifer até uma hora falou, por que tá quieto, Clamar? Refletindo. Uma das poucas pessoas que ainda me chama de Clamar, a Jennifer. A maioria me chama de Moraes. O que tá quieto, Clamar? Deu, guria do céu. Eu tô com vontade de virar corretor. Olha só. E daí, claro, passou, depois de algumas horas, passou, né, aquele sentimento, meu Deus, a advocacia é algo que nos move, né? Mas vou te dizer que eu fiquei balançado, tá? Fiquei balançado. Que bacana. Fiquei balançado pela situação do que é tu realizar o sonho de uma pessoa, de permitir ela comprar um imóvel que vai fazer ela de uma investidora para ganhar muito dinheiro, mas que pode fazer dela também alguém que vai realizar um sonho e morar e viver lá o resto da vida feliz, né? Num ambiente com segurança, com uma qualidade de vida, principalmente
que poucos lugares do Brasil e propiciam, e daí eu falo mais especificamente aqui da região litorânea de Santa Catarina, né? Então, é muito legal, tá, doutora Vanessa? É mesmo. É uma profissão que também ajuda a realizar sonhos, de certo modo, né? Porque aí o corretor ele está buscando exatamente aquele imóvel que é o seu perfil. Né? Você deixa nas mãos dele para ele localizar o imóvel que você passa as características que você deseja e ele vai encontrar o imóvel ou está em construção ou já está construído, né? E a demanda é grande de venda? A demanda é grande. Tem épocas específicas do ano que a gente sente uma baixa bem gradual e em conjunto. Mas, doutor, olha só. Se me permite uma reflexão aqui, aproveitar que veio um insight, senão deixa escapar, a gente não lembra mais. A gente, no podcast, faz alguns cortes. Tipo, um momento bacana, depois vai lá e corta, e daí a gente pode fazer lá. Esse aqui também tem alguns. Se me permite tu responder a seguinte pergunta, para a gente depois, de repente, tentar fazer um corte ali da tua resposta, que é a seguinte. E daí... Acho que aqui é um podcast que dá para falar sem problema nenhum. Quanto que tu cobra mensalmente de uma mensalidade da imobiliária, né? E quantos contratos tu faz nessa mensalidade? Ou seria uma pergunta muito voraz? Não, posso responder. Isso. É que tudo vai efetivamente depender, a famosa resposta do pessoal do direito, mas realmente depende da contratação. Eu elaboro planos de acordo com a necessidade da imobiliária. Eu não posso, às vezes, passar um valor fixo de uma mensalidade dessa prestação de serviços e não levar em consideração limitação de tempo. Tem clientes que eu tenho 24 horas para entregar um contrato, tem clientes que eu tenho 48 horas para entregar um contrato. Virei teu fã. De carteirinha. É mesmo. Que resposta perfeita. Continua aí que eu tô gostando. Meu Deus do céu. Tem uma série de situações que a gente tem que analisar e realmente é na prática que a gente vai aprendendo como se valorar, né? Inclusive nessa situação de contratos. Tem imobiliárias que eu posso limitar e a partir daquele momento que extrapolou, limitei a 6 mensais. 6 contratos mensais, independente do tipo, seja locação, cessão, permuta, compra e venda, promessa, compromisso. Limitei a 6, extrapolou o valor de um contrato, tabelado, enfim, a ser ajustado, né, ou pela tabela da OAB. E tem imobiliária que eles já me passam, eu sempre costumo fazer uma conversa inicial na contratação, eu preciso entender quantos corretores tem, se tem a necessidade se vai ser contratado mais corretores no decurso daquele ano, no decurso do próximo semestre, para eu entender se a demanda vai aumentar ou não, porque mais ou menos a gente já vai levando em consideração uma média de contrato por corretor também. E eu preciso entender quantos, mais ou menos, eles vêm fechando mês a mês. Os meses que eu não estava lá nessa assessoria, quantos contratos foram efetivamente feitos. E a necessidade da entrega, né? E depende da contratação. Então, atualmente, meus clientes preferem, e isso são todos, é unânime. E eu tenho imobiliárias em Brusque, tenho em Tijucas, tenho em Canelinha, tenho em São João Batista. Meus clientes preferem sem limitação de contrato. Bacana. Porque é variado. E porque existe uma alta rotatividade de corretores de imóveis. Os corretores, geralmente, eles têm vínculo de parceria, né? Contrato registrado no Cresci, para ser só parceiro, não ter um vínculo efetivamente trabalhista, né? com a imobiliária. Então, é variável. Se essa imobiliária hoje paga a comissão para ele de 40%, amanhã ele pode vir receber um convite de uma imobiliária que pague 50% e ele vai fazer essa migração também, assim como a imobiliária vai sentindo e vai fazendo migração se efetivamente aquele corretor parceiro acabar não estar trazendo demanda, né? Porque tem todo um custo para uma imobiliária. Tem a manutenção, tem a contratação jurídica, tem a manutenção de um site, por exemplo, tem a confecção dos materiais que eles precisam, tem as visitas agendadas com construtores, com vendedores, tem as reuniões internas também para apresentação de marketing, tem investimento para marketing em si, para patrocinado. Então, tem um custo que a imobiliária já tem com relação à contratação de um corretor. E aí eles analisam também se esse corretor vale ou não. Então, por isso que a minha... Não embora também. É conversado para que cheguem num consenso, né? Se tem um outro contrato muito comum que a gente faz nas imobiliárias também, por isso que a gente acaba não limitando, porque a gente vai vendo de acordo com a necessidade, é esse contrato de parceria com o próprio corretor de imóveis. Mas que bacana, guria. Faz tudo. Tudo.
Tudo. A gente tenta muito legal. deixar... É por isso que eu costumo falar que é preventiva, porque a gente tenta, no máximo que a gente consegue hoje entender daquela imobiliária, conhecer daquela imobiliária dos corretores, agregar todos os serviços possíveis para uma prevenção. Claro, a gente sempre é surpreendido, né? Estamos lidando com pessoas. Sim. E as situações sempre mudam, mas a gente sempre tenta deixar o máximo protegido para aquele momento possível. Mas então, muito depende. Tá, mas tu não falou o preço ainda, mulher. Sobre o preço, o parâmetro vai iniciar em um salário mínimo, não tem como ser abaixo disso, porque existe o prazo para entrega, existe toda essa due diligence que a gente faz antes também, né? Precisa fazer uma análise da matrícula. E daí não seria, no mínimo, um salário mínimo sem cobrança daí de contrato? Ou tem limitação daí? Aí com limitação, esse do mínimo, né? Tá, entendi. Se não, precisa ser analisado. A gente faz uma média de contratos por mês. Quantos contratos, mais ou menos, por mês que é feito? O salário mínimo vai fazer quantos contratos, em média, para a imobiliária, sem aumentar o custo? Um salário mínimo é em torno de 3 contratos mês, no máximo, porque aí foge também dos valores, né? Mas isso tudo muito ajustado. Sim. A gente tem pacote. Mas daí, se for para pensar, é caro, né? Porque daí, se eu dividir 3 por um salário mínimo, vai dar 400 cada contrato. Mas um contrato, ele precisa de um valor agregado justamente pelo prazo da entrega, pela due diligence, que a gente está falando de um contrato que ele pode vir de um imóvel sem matrícula, sem saber o caminho anterior, ou de um imóvel que tem um inventário em andamento, que tem um divórcio em andamento, que a gente precisa fazer toda a colheita dessas informações, análise efetiva, às vezes um imóvel com alienação. Então, e tu imbui a tua responsabilidade na análise antes de fazer o contrato. Exatamente. Meu Deus, mas é uma trabalheira. Exatamente. Eu lembro que esses dias chegou um cliente aqui, cliente que quer só tirar uma dúvida, né? Daí, como um cliente já aposentei um parente, consegui auxílio de doença para o outro, fiz uma trabalhista para um amigo dele, chegou eu, doutor Moraes, consegue dar um conselho aí, só uma duvidazinha pequenininha. Estou comprando um imóvel, contrato de compra e venda, o que eu tenho que me ater? Eu disse para ele, cara, vê o IPTU lá na prefeitura, vê a água e luz, se tiver tudo bacana, vai na fé. Mas o bom é contratar um advogado, cuidar. E daí falei que tinha a doutora Tamara ali, etc. Não, eu vou ver a água, luz e IPTU, tá valendo. Então, confio no doutor. Vai na fé, meu amigo. Vai na fé. Porque... Tem uma série de problemas que pode vir a acontecer depois. Vanessa, né? O que dá de problema de comprar imóvel com um monte de luz atrasada, um monte de água atrasada e um monte de PTU atrasado. E assim, reiterar meu agradecimento pelo livro. Senti no coração. Obrigado. Imagina. Se as pessoas deixam passar essas 3 coisas simples, as pessoas deixam passar. Tu imagina o que está além disso? Imagina. Meu Deus do céu. Imagina se esse imóvel está em processo, está para ocorrer uma penhora, está com uma constrição, uma indisponibilidade. E tu consegue ver isso? A gente consegue ver na matrícula atualizada com ônus e ações, exato. Sim. E daí, beleza. Vamos imaginar isso na prática, se me permite. Eu pegando tô pegando a letra. Claro. Vamos partilhar aí com os outros advogados aí depois em corte. Isso é bom, ajuda todo mundo, né, sim, Vanessa? Sim. E claro, o teu cliente te vê aqui, vê que tu é uma expert e dá para aumentar o preço daí. Dá para aumentar o preço. Sim, é que cada pacote acaba tendo... Sim. Doutora Vanessa, por exemplo, a situação ali fez o contrato lá, 1.320 por mês. O ano que vem vai aumentar. É para ser mais de 1.400 salário mínimo, tá? Vai dar bom, tá? Ano que vem. É mesmo? Eu não vi ainda. Para passar de 1.400. Mas, seguindo aí a linha de raciocínio, 1.320 a mensalidade. O cliente ele vai fazer 3 contratos por mês de compra e venda, locação, etc. Até 3. Só que existe alguns procedimentos. Exemplo,
pegar uma matrícula atualizada, diligenciar. Esse custo daí é imbuído também a mais nesse valor? Ou dentro desse 1.320, para esses 3 contratos, tá também as diligências e custos? Na verdade, solicitação Caramba, de mas é uma matrícula... perguntinha chatinha, né? Interessante. Já estou entregando aqui a prática, Deus né? do céu, mas porque assim, eu cobro 1.320 para fazer 3 contratos. Pô, vai ter que ir em São Paulo. Imagina, né? Não. Hoje em dia a gente consegue tirar a matrícula totalmente digital, né? Isso. Então, esse serviço a gente faz também. Claro, a taxa da matrícula, isso não é uma responsabilidade nossa. A gente não paga a taxa da matrícula. A gente caminha o boleto, enfim. Todo o custo é do... Exatamente. Só que nossa assessoria não é só contratos. Então, não temos ali só 3 contratos. Nós temos um canal de conversação onde a gente disponibiliza o meu contato pessoal e o contato da minha parceira também o tempo todo em um grupo. Encaminhamos alguns modelos que facilitam o dia a dia prática do corretor de imóveis desenvolvido para aquela imobiliária, e nós temos também uma capacitação que nós oferecemos aos corretores de determinado tempo. De tempo em tempo a gente faz uma capacitação de acordo com a necessidade daquela imobiliária. Legal. Então, a gente monta um conteúdo, faz uma palestra mesmo, é uma apresentação. Que legal. Leva bacana, matrícula com N situações que foram acontecendo, com indisponibilidade, com formal de partilha, com inventário, com divórcio, com alienações das mais diversas, com área de preservação legal. Leva matrículas com gravames para poder analisar um a um com o corretor. Porque o nosso objetivo aqui também não é só fazer o contrato e entregar o contrato, né? Senão a gente... talvez, por outras pessoas de fora, não teríamos tanta utilidade, já que, como o doutor disse, muita gente procura o Google para fazer contratos e acha que o compra e venda é o padrão e vai usar sempre o compra e venda para qualquer caso, né? Que não é assim que funciona. Mas a gente buscou agregar outros serviços na nossa demanda que facilitasse o dia a dia e que, quando o corretor estivesse sozinho com aquele cliente, o cliente fizesse uma pergunta X sobre cláusula de contrato ou sobre a matrícula, que o corretor pudesse saber responder. Que coisa mais linda. Então, esse é o nosso intuito, de capacitar. Massa. Que bacana, hein? Exatamente. Meu Deus. Ei. E os corretores gostam. Mas não tem como não gostar, guria. A gente vai, demanda, limita um tempo para 1 hora de apresentação e resolução de dúvidas, e aí esse tempo se estende. A gente acaba ficando 2 horas, 2 horas e meia, fazendo esse tipo de treinamento com o pessoal. Sim. Muito, muito legal. Mas daí trabalha só tu e a outra doutora? Isso. E como dá conta, atualmente, sim. Fazendo bastante horas no dia. Fazendo o dia render. Horas. A gente, olha, não limita as 8 horas, né? Não. Meu Deus, mulher do céu. Tem que... nem dá para fazer patrocinado? Não vai dar conta? Não tem como. Não tem. Tem que contratar pessoas para ajudar. Com certeza. Senão agora já são os planos de ir alinhando nesse caminho também. O home office, que nem vocês fazem, cara, eu acho que dá muito certo. É muito legal. Mas eu tenho um carinho pelo escritório. Porque o escritório, ele... em que pese muita gente conseguir, né? Mas eu penso que a casa, às vezes, ela tem uma certa influência externa. Filho, cachorro, gato, marido, namorado, tá ali. É fácil o acesso. E, às vezes, meio que tira o foco, né? Sim. Não, é preciso disciplina e um ambiente, com certeza, reservado para isso, né? Um escritório montado em um determinado cômodo para poder efetivamente trabalhar, né? Perfeito. Não, bacana. Não, registrado o meu elogio e o meu encantamento, tá? Pelo modo como tu discursa e pelo cuidado de ter uma estratégia bem desenhada. Algo que eu acredito muito, doutora Vanessa, que tudo é script, metodologia, tudo é método. Então, tu tem uma maneira de fazer alguma coisa. E tu tem que desenhar isso num papel de uma maneira muito tranquila e conseguir ver aquilo ali na prática. E depois colocar. E se na prática ser diferente do que está no papel, muda o papel. Mas tem uma metodologia. Porque daí depois tu repete a mesma. E depois tu repete. Cada vez tu vai fazer em menos tempo aquilo ali. Perfeito. Em menos tempo. E daí, se for bacana, pega essa ideia e permite que outra pessoa que está do teu lado faça igual. Porque daí essa pessoa que está do teu lado, ela vem para copiar o que você está fazendo, e daí tu dá o teu melhor explicando. E não, às vezes, essa pessoa dá até uma melhorada.
E daí tu olha, pô, melhorou. Exatamente. E daí todo mundo vai crescendo junto. É muito legal. Exatamente. É isso mesmo. Mas tem que ter a tal da metodologia. Tem que ter plano de ação, né? Um plano de ação. Se não ter o plano de ação, a gente fica perdido. Nem sabe para onde vai. E claro que a gente está sempre adaptando, né, esse plano de ação. A gente sabe das necessidades de estar sempre revisando isso, né? Bacana. Atualmente, você trabalha para quantas imobiliárias, doutora Vanessa? Atualmente, temos 5 imobiliárias e temos outras empresas também que nós fizemos assessorias. Daí, assessoria em todo o contexto. Isso. Vocês estão trabalhando bastante, doutora. Estão trabalhando bastante. Vai ter férias? Vamos. A gente que dia, precisa. Vai ser a partir do dia 22, né? Até o dia 4 ou 5 de janeiro ainda tem que... A gente vai confirmar. Bacana. Mas é do dia 22 a... Esse vai ser o primeiro ano que o escritório não vai fechar. Vamos tocar direto. Só folgar Natal e Ano Novo. É mesmo? Só direto. Dia 25. Eu nem sei quais são os dias de semana. Sábado. Aqui. Dia 25 é sábado. E dia 1º também. Pronto. É isso ou eu tô errado, Leonardo? É segunda? Então vamos folgar. 25. Tá maravilha. Obrigado por me estar ligado, hein, tá aí. É o primeiro ano. Sim, né? Primeiro ano de Natal não dá, né? Mas aí o doutor vai tirar umas férias no decurso de 2024. Sim, 2024 o objetivo é parar 10 dias no mês de maio, 10 dias no mês de junho e 10 dias no mês de agosto. E esses dias fui lá no consulado de Porto Alegre fazer o passaporte, visto? O visto. Fui lá fazer o visto. Nossa senhora, fizeram uma propaganda, Leonardo. Tá aí do céu. Cuidado, vão te prender. Tu não vai para os Estados Unidos, blá, 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 blá. Meu Deus do céu. Cara, fizeram até entrevista para mim fazer entrevista. Juro, né, fui fazer uma entrevista para o cara me ensinar como se portar na entrevista. Olha só. Fiquei até nervoso. Eu pensei, não vou passar. Nossa, a pressão e cuidado com isso, cuidado com aquilo. Leva o imposto de renda, leva a certidão de nascimento da tua filha, leva o... Meu Deus do céu. Olha só. Eu quase fiz exame de sangue. Fui pro tal do consulado lá fazer a entrevista. 1 minuto. 1 minuto de entrevista? 1 minuto. Exatamente 1 minuto. Olha só. 1 minuto. E mais tranquilo do que esperava, então. Nossa senhora, Leonardo do céu. Thay, meu Deus do céu. Só perguntaram qual a minha profissão, o que ia fazer e quanto eu ganhava por mês. Olha só. E eu respondi bem rápido, porque foram perguntas muito objetivas, né? Pum. E pronto, liberado. Tá liberado. Acabou. Fiquei feliz, porque o que a gente quer é o visto para quando decidir viajar. Mas fiquei, eu diria, até um pouco frustrado, porque eu levei um calhamaço de uma expectativa, né? Levei até certidão de óbito. Os falecidos junto. Não olharam. Não olharam nada. Só peguei, daí a gente tem que levar o passaporte. E daí o pessoal que estava me encaminhando para fazer o procedimento me deu a orientação. Imprimi um monte de documentos. Uns 10, 15 documentos lá. Imprimi tudo. Levei até a declaração de imposto de renda ano passado. Levei tudo. Daí, coloquei por baixo lá para o entrevistador olhar. Ele disse, não, é só o passaporte. Me devolveu toda aquela folhada. Quanto papel, rapaz, não vou ver nada. Semanas separando tudo. Não olhou nenhuma folha, pegou o passaporte, tá liberado, o passaporte vai para tua casa, chegou até esses dias, fez um Stars. Coisa boa. A gente adora o Stars. Coisa boa. Que bom. Então, a meta é viajar um pouquinho. A meta é viajar. Mas, assim, entre aspas, né, doutora Vanessa? Porque o que acontece? Hoje o escritório tem um organograma, né? E nesse organograma, a Thay está acima de mim, eu estou abaixo dela, né? No organograma, e daí depois as pessoas para baixo, né? Então, o cliente, ele chega na Thay, depois chega em mim, e quando chega em mim, daí vai para os demais advogados, assessores, etc., né? E daí eu trabalho com o celular, guria. Então, eu penso que 90% do meu dia é no meu celular. Sim. Os outros 10% é no
computador. E nem precisaria até usar o computador na grande maioria das vezes. Só o celular bastaria. Mas daí, como o computador é um pouquinho mais didático, é mais fácil para digitar, até para desgrudar um pouco do celular. Mas só o celular bastaria, tá? Mais nada. E nesse sentido, o que acontece? Ah, beleza. Em maio vai sair 10 dias? Entre aspas, tá? Porque tá 10 dias com o celular na mão. Não desliga efetivamente, né? Doutora Vanessa, tu vai parar do dia 20 ao dia 4. Olha, em algum momento do dia, Com certeza. tu vai estar lá. Com certeza. Dá uma olhadinha, será que isso é o RPV? Ah, não, tu não trabalha com RPV, né? RPV, Nossa, eu fico na expectativa do RPV. Um RPVzinho, um pregatóriozinho. Cadê? Fico na expectativa sempre, tá? Mas seguindo lá a situação a gente não consegue desligar 100%. Não desliga, doutora Vanessa. Não desliga, mulher. Meu Deus do céu. E assim, cara, nos move, né? Nos move, né? Eu me sinto muito feliz fazendo o que eu faço. Com certeza. Tá? Nossa. Passar um retorno rápido também. Doutora Vanessa, uma situação que, se tu me permite perguntar, ao longo aí mais de meia década já advogando, né, doutora? 5 anos e pouco, tu falou? Desde 2018. Bastante, hein? A gente começou a advogar praticamente junto. É mesmo? O doutor foi antes, né? Foi um pouquinho ali, 2016. 16. Ah, não, 2 anos antes mesmo. Eu tô 7 anos advogando, meu Deus do céu. Olha só. Eu costumo dizer, eu sou advogado há mais de meia década. 20. Claro. Mais de meia década é melhor que 5 anos. Com 5 certeza. anos é 5 anos. Com certeza. Mais de meia década advogando. Chega a fazer assim. Doutora, nesse tempo aí que tu está advogando, se me permite compartilhar aí um pouquinho da tua história. Teve algum caso, doutora, que quando tu lembra, o teu coração balança? Assim, aquele caso que... Nossa, vontade de matar esse cliente. Ou então, cara, esse cliente é meu, que cara massa. Tem alguns. Se tu puder contar aí uma das histórias, as histórias são claro, respeitado o sigilo, claro, etc. Claro. Mas se quiser falar nome, pode falar também. Bota a lenha na fogueira. Troca o nome, né? Não, mas tenho em ambos os sentidos, né? A advocacia, ela é muito desafiadora. Muito. Eu sei que eu só estou começando, né? Eu sei que ainda vão ter muitas histórias pela frente, muitos outros desafios, mas já tive casos de, por exemplo, cliente que conta para a gente em caso de divórcio que voltou com o ex apenas na audiência, em frente ao juiz, e até lá, aparentemente, informa que não tem contato, já estavam morando juntos e ele fazendo o depósito da pensão sentado do lado da pessoa no sofá, fazendo o pix do depósito da transferência da pensão, por exemplo, que a gente tinha já conseguido em liminar. E aí fomos surpreendidos na audiência que um dos dois não conseguiu manter mais em razão das perguntas. Aí eles informaram, na verdade a gente já voltou, já faz uns 5 meses aí. Já teve casos assim. Já tive outros casos que sou uma pessoa muito empática, né? Então, eu acabo sempre ou aprendendo ou não absorvendo, mas me marcando as histórias de clientes no geral. Casos que me marcam também muito em ações de medicamentos, já me marcaram, né? Hoje em dia não é tanta a minha prática de atuação, mas ações de medicamentos com situações que poderiam ser irreversíveis. E graças a uma medida urgente e aí a colaboração, né, do Poder Judiciário também, a gente conseguiu os medicamentos, as aplicações, paralisar aquele dano que poderia ser irreversível, por exemplo, de uma cegueira de um cliente nosso de 25 anos. Estava com um problema para evoluir para cegueira irreversível em razão de um edema macular. Outros casos também, por exemplo, de curatela, um caso... que eu conhecia, os familiares, e uma mãe faleceu vítima de um acidente em São João Batista alguns anos atrás, e ela tinha uma filha com deficiência mental e não se comunicava, o grau dela não tem comunicação também verbal, né? Então apenas a mãe tinha esse contato e mais um filho menor de idade com autismo também. E essa mãe forte, né? Veio a falecer, e aí esses filhos não conheciam o pai,
tinham vindo de um outro estado, fazia anos separada de fato, mas no registro civil ainda casada. Então, esse ex-esposo teve que vir, sabendo da notícia, tivemos que localizar, vir até a cidade para poder fazer a liberação, porque era efetivamente casado no registro civil ainda, né? E aí discutir ali sobre a guarda da criança, da filha também, que apesar de maior de idade tinha essa incapacidade. E o pai assumiu as responsabilidades? Não, uma outra irmã maior também, que residia em outro estado, conseguiu vir e conseguiu a guarda do menor, a curatela da incapaz. E o pai realmente não tinha contato, nenhum vínculo afetivo, tanto que não conhecia os outros 2 últimos filhos, né? Então, não tinha mais esse contato. Na gravidez já não teve mais nenhum tipo de contato, né? Então, são casos, assim, peculiares que nos marcam. Claro que eu tenho inúmeros outros casos positivos de que eu realmente senti a felicidade de poder estar advogando, de poder ser um instrumento da justiça através desse direito técnico, né? De poder dar notícias boas para os clientes, que depois tornam-se amigos, né? Mas tem alguns casos, assim, Bacana, uma listinha. Eu sou bastante empática e carrego essas memórias aí comigo. Muito legal, tá? Muito legal mesmo. Me alegra o coração, tá? Ouvir isso, tá? Porque, veja só, doutora Vanessa, a gente, enquanto operador de direito, nós temos, às vezes, um cliente que ele só vai ser atendido por nós aquela vez. E nunca mais. Nem antes e nem depois. E daí vem a importância do nosso bom atendimento, a importância de passar uma experiência bacana para essa pessoa, em que pese a situação às vezes não ser bacana, não ser legal, ser um pouco difícil, um momento ali turbulento, mas nós passarmos uma imagem do que é advocacia, do que é um advogado, uma imagem de empatia, né? Exato, e a sensibilidade também, né, com a situação. Porque isso marca a pessoa de um modo positivo. Porque às vezes eu vejo... Agora eu percebo que tem mudado um pouco, mas muito ouvi a situação do discurso de que o advogado ele quer só se aproveitar, quer só sugar. Graças a Deus a gente está mudando aos poucos a situação dessa mentalidade, né? essa percepção, mas ainda estamos um pouquinho longe de quebrar aí a situação desse paradigma que ainda está um pouco enraizado, né? E uma das maneiras da gente contribuir com esse objetivo, que penso todos nós temos que ter enquanto operador de direito, é ter, sobretudo, empatia e também algo que falam muito, que é a gente olhar para o cliente e se preocupar genuinamente em o ajudar. Exato. Cobrando o valor justo, mas, sobretudo, se importar em o ajudar. De verdade. Porque quando a gente se preocupa de verdade, quando a gente tem a intenção realmente de ajudar, as coisas fluem. Exatamente. Se preocupar com o cliente faz a coisa fluir. Exatamente. Porque tem até um termo que eu se preocupe ou se interesse genuinamente pelo teu cliente. Olha só. Hoje de tarde eu fazia uma reunião com um corretor, João Espíndola, o nome dele. Tem meu coração, menino de ouro. E dizia para ele o seguinte: João, a virada de chave foi quando eu aprendi a perguntar o que aconteceu e não o que o cliente precisa. Porque às vezes tu pergunta como eu posso te ajudar, o que tu precisa, a pessoa lá vai dizer o que ela quer. E quando tu pergunta o que realmente aconteceu, tu entende que o que ela quer ela não vai conseguir. E é só um modo de perguntar. Simples. Verdade. Mas que muda o jogo durante a situação do atendimento, né? Exatamente. Vocês até conversavam numa reunião e diziam: pessoal, pergunta o que aconteceu. E pergunta: podia me contar em detalhes?
A pessoa abre o coração. Ia falar sobre isso. 3 dias falando. E é interessante porque, além das pessoas, muitas terem a necessidade de ser ouvida, né? Sim. De poder entender aquilo com compreensão, os detalhes, eles fazem a diferença. Sobretudo. Seja para a gente estar narrando os fatos, ou seja para a gente estar na cabeça, enquanto o cliente está falando, a gente já está pensando nas N possíveis situações para resolver aquele problema, para chegar lá. Então, os detalhes, eles fazem a diferença. E eu ouso dizer, até para te dizer não para o cliente. Uhum. Também, com certeza. Até para dizer não. Com certeza. Doutora, deixa eu te fazer mais uma perguntinha, se me permite, porque essa é algo que nós conversamos nos bastidores e nós passamos por isso. Aqui. É mesmo? Envolvendo a moça que a gente ajudou ali a fazer crescer, etc., a Jennifer. Olha só. Aqui a pergunta, que é a seguinte: qual as consequências, doutora, de a gente anunciar um imóvel sem o devido registro lá da incorporação? Se tu puder explicar esse nome estranho aí, o que é exatamente estranho aí? Vamos lá. A incorporação é realmente, na prática, que aquele imóvel ele vai ser construído, ele já tem autorização, ele já foi feito o pedido prévio para aquela construção e é um compromisso, é uma garantia que o construtor tem de fazer aquele imóvel daquele jeito como ele se comprometeu e, efetivamente, do cliente que está comprando não sofrer nenhuma surpresa ao longo do caminho da compra até a efetiva finalização dessa construção de que esse imóvel vai mudar, né? Por exemplo... Isso é registrado em algum lugar? Existe isso, exatamente. Existe o registro de incorporação e o corretor de imóveis ele é obrigado, na verdade, a anunciar o imóvel apenas com o registro de incorporação. Antes de ter esse registro, que é esse aval para essa construção desse jeito, de acordo com o construtor se comprometeu, ele não pode anunciar. O simples fato de anunciar. Vender é pior ainda, né? Está vendendo um imóvel, está se responsabilizando também na venda daquele imóvel de algo que é ilusório. Não existe. Quem é que garante? Exatamente. A gente tem um projeto, muitas vezes um projeto maravilhoso em mãos. Quem garante que efetivamente vai ser construído? Ou que aquele construtor está só divulgando para começar a fazer contratos, receber valor de entrada e depois não estar mais aqui, sumir, né? Então, isso já aconteceu, já vi alguns casos, já chegaram para mim na finalização, para a parte jurídica de casos assim, como também já chegou o corretor de imóvel sem saber da necessidade. Realmente não viu no curso do Cresci a necessidade de... Não sabia que tinha que anunciar com o registro da incorporação, acabava divulgando. Tipo, eu quero fazer um patrocinado. Eu tenho que colocar lá esses termos? Tem, exatamente. O número do registro de incorporação, principalmente na imagem, porque às vezes está no texto e aí o pessoal compartilha só a imagem e acaba não se atentando para o texto. Então, na imagem, já colocar o número do registro da incorporação, para dizer que efetivamente aquele imóvel... Eu não sabia disso. Fora as sanções... Guardar aqui. Não esquecer. Exatamente. Fora as sanções administrativas, né, que o Cresci administrativamente pode punir com cobrança de multa, que seria basicamente anuidade, né? E vocês fazem defesa também do corretor? Defesa do Cresci também fizemos. Bacana. Só que nesse caso é complicado porque isso já configura um crime também, né? Então, a gente está falando ali de uma situação que tem a penalização administrativa do Cresci e aí tem que analisar também se é reincidente, se foi a primeira vez, também tem essas situações, como também tem a situação do crime que já é encaminhado direto, né? Quem encaminha é o próprio Cresci para o Ministério, exato. Mas não é brincadeira, né? Não é brincadeira. E é o simples fato de anunciar, não é nem vender. Já chegou casos que o corretor não sabia, enfim, de não eram clientes também, e aí comunicaram que, nossa, mas eu só anunciei, alguém printou e fez uma denúncia anônima. E o fiscal ele já veio até a imobiliária com o print. Sim. E aí é denúncia anônima, não é comunicado quem fez, enfim. E aí, não, tá aqui. Mas eu até já excluí esse post, mas foi feito o post. Foi feita uma publicação.
pode já ter sido excluído. Sim. Mas o dano já está feito. E o que é muito comum? Eu vejo bastante corretor, tipo, vendendo um imóvel sem escritura, sem nada, só contrato de compra e venda. Uhum. Então, acontece. Precisa de um contrato extremamente amarrado, com todas as condições, porque realmente, às vezes, aquele imóvel, quem está comprando está ciente que precisa passar por uma regularização. Seja um uso capião, por exemplo. É possível fazer esse tipo de transação. Só que precisa deixar claro e sempre muita transparência para quem está adquirindo que esse imóvel não tem matrícula, esse imóvel tem uma parte encravada dentro de uma matrícula mãe, ou esse imóvel nunca vai conseguir ser desmembrado porque não tem os requisitos. Então, uma série de situações que tem que analisar e, sobretudo, transparência, né? O contrato precisa ser bilateral e o negócio precisa ser transparente para aquela pessoa que está adquirindo. Sim, sim. Até eu penso que a transparência evita o litígio. Com certeza. A transparência. Com certeza. Tinha uma situação que já gerou alguns incômodos e que agora não existe mais. Porque nós adotamos uma forma... e daí já vão terminar, meu Deus. Não, sai uma manhã daqui da doutora. Mas antigamente a gente não se atentava tanto ao contrato de honorários. Hoje a gente tira um tempo no script para falar só do contrato de honorário. Para o cliente não sair sem dúvidas quanto ao contrato, porque já teve alguns desconfortos, né, ao longo aí da história, e esses desconfortos são desagradáveis, né? E eles se davam por quê? Ausência de explicação detalhada. Quando alguém se sente lesado, é porque não houve explicação de alguma das partes. Exatamente. Claro, vai ter exceção. Tem, às vezes, um malandro ali no contexto. Às vezes, a gente até explicando, a pessoa entende do jeito que... Mas assim, isso eu penso que seja exceção. A regra é que ou o advogado não explicou bem, ou o cliente não explicou bem. Então, normalmente, é aquele que está falando que não está se sabendo explicar. E daí é onde acontecem os equívocos, né? Então, hoje... sempre digo para, quando chega na parte de explicar os honorários, se atentar bem aos detalhes. Para não deixar dúvidas. Pergunta para o cliente se ele entendeu e reitera. Porque daí, como a gente agora tem uma estrutura onde tem várias pessoas trabalhando no processo, e daí tem uma divisão, às vezes, de porcentagem, tem uma necessidade de... que a gente não pode dar desconto, eventualmente, como dava antes. Tem uma necessidade de cobrar. E antigamente, quando eu trabalhava sozinho, tranquilo, nem precisa pagar, segue o baile. Me esqueci quantas vezes eu deixei cliente sem pagar. Precisa. Hoje já não, né? Hoje não tem como eu não cobrar algo... Porque hoje tem uma pessoa jurídica, hoje tem alguém ali que vai fazer. E essa pessoa tem que receber, sobretudo, o escritório. Então, não dá mais para a gente ficar no alavonteio. Às vezes dá até vontade. Nem cobra. Não, tem que cobrar. Senão vou ter que pagar. Exatamente. Então, hoje há a necessidade de a gente cobrar. Mas, doutora, hoje com... mais de meia década de história, especialista em direito imobiliário, atendendo aí mais de 5 imobiliárias na região aí do litoral, a região que mais cresce no Brasil, região que temos aí a Dubai brasileira presente, penso onde estão os advogados mais ricos do Brasil e que mais ganham bem. Olha só. Se tu fosse passar um recado para essa galera nova que está vindo aí, porque 5 anos, mais de meia década, é um bom tempo, né, de história, né? O que tu diria aí para essa galera, doutora Vanessa, se me permite aí compartilhar um pouquinho do que nesses 5 anos daí tu vivenciou, e se tu pudesse aí trazer para o pessoal, se tu puder... Os novos advogados, novos colegas. Sim. Bom, por experiência pessoal, para escolher um nicho na advocacia e testando mesmo. Não é a primeira área de atuação que a gente tem contato que a gente vai gostar. E para não trazer frustração, para não pensar, poxa, fiz 5 anos e acabei não me adaptando, se permite ir tentando. Mesmo, não quero fazer uma pós-graduação agora porque eu não sei a área que eu vou seguir realmente. Ainda não desenvolvi sentimento por nenhum deles. Vai testando os nichos, se possível, até fazer estágio ou advogar realmente em um escritório, para que tenha esse contato com diversas áreas e aí vai percebendo qual área realmente mais agrada.
porque nossa profissão, ela lida com problemas. Não que as outras não sejam lidar e resolver problemas, cada um na sua área específica, mas a nossa especificamente são litígios. A gente vai procurar um advogado quando a gente está sentindo a dor de uma determinada situação, ou quando a gente já passou, ou quando a gente quer se precaver daquela dor e daquele problema. Então, a gente precisa trabalhar com o que a gente realmente gosta, com a área que a gente realmente gosta, para esse caminho se tornar ainda mais sadio, né? Para a nossa caminhada ser satisfatória. E aí a gente podendo ser grato pelos pequenos avanços da vida, né? E fora investir em cursos ou livros de venda e marketing. A gente sai muito engessado da faculdade, eu digo por experiência própria, né? Hoje eu não sou atuante em marketing, minhas redes sociais não são assim, mas são as metas, e isso é uma construção também. Então, quem já sai da faculdade de Direito com essa perspectiva, eu acho que já sai com 5 anos de carreira aí à frente. Já vai pensando naquilo que realmente vai precisar. Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, é o que a gente precisa, é essa bagagem. E fazer a área que gosta. Perfeito. Então, e se permitindo sentir aí os desafios da advocacia. Bacana. Reitero o que disse no começo, tá? Coração se alegrou, está se alegrando com a tua presença, tá? Que bom. Primeira vez que a gente conversa de uma maneira um pouco extensa, já tinha uma admiração, um carinho por ti, só cresceu, tá? É registrado aqui. Essa admiração é muito recíproca, doutor. Obrigada de coração, tá? Digo que todos os advogados e advogadas que estiveram aqui têm minha admiração. Mas tu me chamou muita atenção, porque tu lembra uma advogada, cara. Assim, a gente olha e, pô, se eu passar na rua, tu é advogada. Às vezes as pessoas passam por mim na rua. Por Deus do céu, juro pra ti. Até mesmo. Hoje acontece, tô no mercado. Tá Moraes? Não, mas já passei por isso também. Já cheguei no fórum, principalmente no comecinho, já cheguei no fórum e já estava aguardando uma audiência de conciliação e o conciliador. A gente só vai esperar a advogada chegar, já sabia o nome, né? Que tava. A gente só vai esperar a advogada chegar. Já chegou. A gente já pode começar. Que maravilha. Isso acontece mesmo. Sim. Pessoal, nosso obrigado aqui pela situação da presença da ilustríssima doutora Vanessa. Aprendemos muito com ela sobre direito imobiliário. Penso, vai ser muito útil para ti, corretor, vai ser muito útil, sobretudo, para ti, advogado, mas para ti, amiga que está comprando um imóvel, para ti, amigo que está pensando em adquirir, iniciar o caminho da realização do teu sonho, dá uma espiadinha aqui no podcast. Conversamos quase aí 1h30, 2, só a respeito de direito imobiliário, um pouco da experiência da vida, aí mais de meia década de experiência da doutora Vanessa com o direito, em especial com o direito imobiliário. Então, muita informação de valor, que eu tenho certeza aí vai ser útil para você. Então, guarda aí no coração. Precisou de advogado de direito imobiliário? Está aqui a doutora Vanessa. Depois ele vai deixar a situação do arroba dela ali. Vamos ter alguns cortes. Se não segue a situação do podcast Frente com Moraes, passa a seguir. Não segue ainda a doutora Vanessa, segue lá. Principalmente para aí estar atualizado, né, com relação à situação do direito imobiliário e, sobretudo, estar atualizado aí com relação às próximas pessoas que vão estar aqui trocando uma ideia com nós, falando aí um pouquinho sobre o direito, sempre naquela ideia, né, pessoal, de compartilhar conhecimento para todos nós aqui, você, nós, né, evoluirmos juntos. Obrigado e até a próxima.